Ok, hoje vocês estão bem distantes de mim aqui, ó. Eu tomei banho hoje, hein? É sexta, mas eu tomei banho. Bom, ah, no Brasil, em São Paulo, eu acho que em todo lugar do Brasil se conhece a 25 de março, já se ouviu falar, né? Da rua 25 de março, onde vende ali todo tipo de eletrônicos e há alguns relógios ali bem impressionantes até. Olha, eu tive um relógio da 25 de março que durou anos, durou anos. E alguns são, assim, muito parecidos com os originais. A gente sabe que lá não é tão original assim como eles prometem, mas olhando para esses relógios, você não percebe, você pode avaliar, analisar, e pela durabilidade até hoje em dia, olha, eles impressionam. Mas um especialista, por mais fiel que seja a cópia, ele vai olhar para aquilo, ele vai perceber os detalhes, ele vai abrir o relógio, ele vai saber e dizer, olha, isso não é original, é fake, é um falso relógio. Não é assim? Talvez a gente não perceba, mas um especialista vai perceber. Bom, nós estamos estudando a segunda carta de Pedro agora. Pedro, ele tem a intenção de trabalhar as lutas da igreja nessa segunda carta. Na primeira carta, ele fala das lutas externas da igreja, ou seja, do povo de Deus que recebe o chamado, recebe a vida em Cristo Jesus, mas agora eles são perseguidos por essa fé e têm que se dispersar. Então, a primeira carta é enviada a estes cristãos que estão dispersos em todo lugar, sofrendo com perseguição, com todo tipo de sofrimento. Na segunda carta, Pedro foca a atenção agora nos problemas internos da igreja. E ele fala agora neste segundo capítulo, que é o capítulo em que nós estamos, sobre os falsos mestres. E assim como um relógio, você talvez não perceba claramente por fora, há algumas coisas internas que a palavra de Deus agora nos revela que vão então mostrar quem são os falsos. Por isso, a mensagem dessa noite tem esse título, Cuidado com os fakes, cuidado com os falsos mestres. Quando você anuncia alguma coisa, algum produto, você espera que esse anúncio seja adequado, seja verdadeiro, que ele corresponda àquilo que o produto traz. Algumas peças de publicidade são muito boas nisso, outras nem tanto. Há alguns erros de tradução em algumas, e eu vi dois curiosos, pelo menos. Houve um tempo em que a Pepsi lançou, nos Estados Unidos, uma propaganda dizendo venha viver com a Pepsi. E foi muito famosa. Mas quando eles traduziram para o chinês, eu acho que o tradutor não sabia muito de chinês, e ele traduziu assim, a Pepsi traz seus ancestrais de volta à vida. Uau! Eu não acho que a Pepsi tenha todo esse poder, mas foi assim que apareceu lá num erro de propaganda. Depois eu vi uma propaganda de umas canetas de luxo chamada Parker Pen, e o slogan tinha a seguinte frase, não vai vazar no seu bolso e te envergonhar ou te embaraçar. E traduziram para o espanhol. Exato. Não vai vazar no seu bolso e te engravidar. Porque embaraçar em espanhol é engravidar. Alguém não tinha prestado atenção nisso e espero que essa caneta não faça isso, né? São erros bobos, mas você percebe que quando você quer transmitir uma mensagem, você precisa transmitir ela de maneira correta. Se você muda os rótulos, se você muda a linguagem ou se você muda o conteúdo, o conceito, você não está transmitindo aquilo adequadamente. Então, se você é chamado de alguma maneira a falar em nome de Deus, você deve representá-lo corretamente, sem erro de rótulos, sem propaganda enganosa, porque, se for assim, então você será marcado como um falso mestre. Bom, eu gostaria que vocês, se pudessem, abrissem as Bíblias na segunda carta de Pedro. Hoje nós vamos do primeiro versículo ao verso 14. É um longo trecho, é um trecho difícil.
Eu quero ler com atenção. Nós vamos ter algumas partes ali que eu vou passar um pouco sem muitos detalhes, porque é grande, mas, no geral, nós vamos trabalhar o que o texto diz aqui sobre os fakes, ou os falsos mestres. 2 de Pedro, 2º capítulo. Ok, nós temos aqui a versão que eu vou usar. Diz assim: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado há longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Ora, se Deus não poupou os anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios, e reduzindo a cinzas a cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente, e livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas daqueles. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízo infamante na presença do Senhor. Esses, todavia, como brutos irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos, recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam. Considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, quais nódoas e deformidades eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco, tendo os olhos cheios de adultério e insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos. Uau! Essa é uma linguagem pesada. Essa é uma passagem da Escritura também pesada. E é pesada especialmente porque nesses dias de verdade relativa, de amaciamento da mensagem, você não vê esse linguajar forte como os cristãos recebiam em primeiro momento. Você ouve todo mundo escolhendo aquilo que agrada ao seu coração, fala-se muito de amor, de vitória, de graça, de bondade, mas não se fala também de pecado, de justiça, de punição. Essas coisas não são tão agradáveis, então são colocadas de lado. E Pedro é bem incisivo aqui quando ele fala de falsos mestres. E ele aponta aqui várias coisas do coração deles, e ele faz isso porque ele tem verdadeira preocupação pela Igreja do Senhor, verdadeira preocupação por aqueles cristãos que agora estão, talvez, sob as mãos daqueles homens, de alguns homens que se infiltraram no contexto da igreja. E a linguagem é séria porque precisa ser. Veja, hoje em dia se fala muito sobre a sinceridade do coração, não importa o que se crê, contanto que você seja sincero naquilo. Não é esse tipo de mensagem que você ouve por aí? Agora, imagina se você...
um cego cruza o seu caminho e pergunta para você, olha, para onde eu devo ir, porque eu sei que logo ali tem um precipício. Você fala, olha, não importa qual caminho você vai, contanto que você seja sincero de coração. Você acha que isso vai resolver para ele? É claro que não. Ou talvez um médico lidando com alguém com uma doença fatal, ele fala, olha, vai para casa, toma 2 aspirinas, tem uma boa noite de sono e, olha, não importa, não se preocupe, nenhuma doença vai te afligir contanto que você tenha sinceridade de coração. Você acha que isso vai funcionar? Então, esse tipo de mensagem espiritual muito amaciada e da sinceridade, da somente sinceridade do coração, ela é perigosa. É claro, não estou dizendo aqui que a sinceridade do coração está fora, ela precisa estar lá, mas não é só isso. Há outras coisas que rondam também o conhecimento, e a palavra de Deus ela precisa ser tomada como a palavra da verdade. Então, o ponto é, Deus te ama, Deus ama o seu povo tanto que Ele quer avisá-lo sobre isso, que Ele quer te alertar sobre essas coisas, sobre alguma falsidade que pode te rondar. Então, discernir o que é verdadeiro é absolutamente importante para Deus. O Senhor é a fonte da verdade. Para Ele, mentira e falsidade são coisas abomináveis. E por isso o Senhor é tão sério com a verdade, quer que a verdade seja abraçada pelo seu povo, e Ele se preocupa a ponto de trazer com clareza, colocar essa placa diante de nós através desse texto. Cuidado com os falsos, cuidado com os falsos mestres. Como se Ele pendurasse essa placa diante de nós enquanto nós lemos aquele texto. Sabe, como a placa, cuidado, o cachorro bravo. Pode ser um chihuahua, mas cuidado, cachorro bravo, você tem uma placa ali para avisar. Ou então, cuidado, travessia de pedestres, cuidado, piso molhado. Deus agora levanta uma placa e coloca diante de nós, com esse texto que nós lemos, essa frase, cuidado com os falsos mestres. E nós vamos ver, então, algumas coisas aqui nesse texto. Eu quero destacar 3 grandes coisas. A primeira delas é esteja ciente dos falsos mestres. A segunda é esteja certo também do destino deles. E a terceira é esteja alinhado com os fiéis. Esses são os 3 pontos principais que nós vamos trabalhar, mas eu quero focar particularmente no primeiro. Esteja ciente da sua falsidade, dos falsos mestres. Esteja ciente da realidade de que existem falsos mestres. O texto é grande, ele tem bastante coisa. Eu tinha marcado 25 coisas sobre falsos mestres e eu não vou te cansar com todas elas. Eu tentei resumir o máximo aqui, mas eu quero, nesse ponto, destacar brevemente, bem brevemente mesmo, pelo menos 6 pontos importantes. E o primeiro é que eles sempre estão por aí. Esse é o primeiro ponto. Eu digo isso porque Pedro começa assim. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres. É o que Pedro está alertando. E essa advertência vem na lembrança de muitas coisas, lembrança de coisas lá do Antigo Testamento. Por exemplo, há um capítulo em Deuteronômio, o último livro de Moisés, que é dedicado a falsos profetas. Deuteronômio, capítulo 13. Ele trabalha ali inteiro, aquele capítulo, sobre a identificação de falsos profetas. Isso nós estamos falando dos primeiros 5 livros da Bíblia. Deuteronômio. Depois a gente vai ver falsidade nas profecias e falsos profetas por vários pontos no Antigo Testamento. Nós temos mais à frente, por exemplo, o profeta Isaías, que era um profeta verdadeiro. Ele adverte sobre falsos profetas que ensinam mentiras e fazem Israel errar. Isso ele diz lá em Isaías capítulo 9, verso 15 e 16. Mais à frente, Deus fala com Jeremias e dizendo, olha, os profetas profetizam mentiras em meu nome, e Deus continua.
Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa, adivinhação, vaidade e o engano do seu íntimo são o que eles profetizam. Diz Jeremias 14, 14. Então, veja, Pedro ele tem essa lembrança, ele tem essa memória do Antigo Testamento de que falsos profetas estavam por todo lugar lá, e ele alerta agora a igreja, dizendo, olha, falsos mestres surgirão. Eles estarão sempre por aí. Assim como sempre houve falsos profetas, sempre houve falsos evangelhos, sempre houve falsos servos de Deus, haverá também falsos mestres. E por quê? Porque este é o modus operandi de Satanás. O seu maior truque, o que ele tira da cartola com constância, o seu truque número 1 é o engano. É o que mais importa para ele. Jesus disse que o diabo é mentiroso e pai da mentira. Então, ele vai sempre colocar instrumentos da mentira para manchar, para bagunçar, para trazer vírus àqueles ambientes onde se fala da verdade. Diz a terceira lei de Newton que cada ação traz uma reação igual ou oposta. Eu diria que isso talvez seja verdade no âmbito espiritual também. Aquilo que acontece no reino do céu, aquilo que acontece no meio do povo traz uma reação oposta também no reino das trevas, no reino de Satanás. É como se a gente estivesse num mundo caído, onde em todo lugar tivesse fogo cruzado. Sabe, quando uma luz na varanda, você liga aquela luz na varanda ali, principalmente nos nossos interiores lá do país, e junta aquele monte de mosquitinho rodando lá, e aonde a luz vai, aquele monte de mosquitinho junta também. Eu diria que, de alguma maneira, quando uma verdadeira luz brilha em algum lugar, Satanás vai enviar os seus insetos também para bagunçar e abafar aquela luz. Eles sempre estarão por ali. Falsos mestres sempre estarão por ali. A segunda característica desses falsos mestres é que eles distorcem a verdade, claro. O versículo 1 diz assim, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras. Heresias. Essa é uma palavra forte. Um teólogo chamado William Barclay, ele diz que um herege é um homem que acredita no que deseja acreditar, ao invés de aceitar a verdade de Deus na qual ele deveria acreditar. Um herege é um homem que acredita no que ele deseja acreditar, ao invés de aceitar a verdade de Deus que ele deveria acreditar. Esse é um herege na definição de Barclay. Agora, por que alguém desejaria crer em outra coisa que não seja a palavra de Deus? Olha, há muitos motivos, mas o principal deles é que a gente já tem no nosso coração, no íntimo, esse vírus do pecado que tampa para nós as belezas da verdade e nos inclina à falsidade de alguma forma. Então, nós chegamos nesse problema. Nós chegamos à verdade com esse problema, todos nós. E alguns, talvez, vão começar a entrar num tipo de self-service espiritual. E aí vão escolher aquilo que agrada. Vai passar ali a bandeja espiritual e vai dizer assim, olha, tem que amar o próximo, amor, olha, isso é tão bom, bota aqui na minha bandeja. Passa mais um pouquinho e fala, olha, não julgarás, né, o próximo, olha, isso aqui é bom, é legal, põe aí na minha bandeja. Mas quando fala, então, de pecado, de santidade, de juízo, isso aqui é meio amargo, então tira aqui da minha bandeja. E você sabe que há pessoas que vão para esse tipo de fast food mesmo, para isso que é gorduroso e gostoso e doce, ou aquilo que é saboroso e quer se alimentar disso e disso somente. Nada de a verdadeira vitamina, proteína. Não, eu quero aquilo que me agrada. E é por isso, então, que em muitos lugares
os falsos mestres vão conseguir a atenção de um público cada vez maior, porque eles vão oferecer o que as pessoas querem. Como Jesus disse, alguns vão trazer como que... eu estou tentando lembrar o texto, não sei se foi exatamente uma palavra de Jesus, mas aqueles que vão trazer como coceira no ouvido. A memória está fraca hoje. Mas, enfim, falsos mestres farão isso. Trarão aquilo que é agradável, aquilo que é gostoso, e as pessoas talvez se juntarão a eles por causa disso. Mas eles farão isso de uma maneira dissimulada ou de forma secreta. E o que isso significa? Isso significa que eles vão usar a nossa linguagem. Eles vão usar palavras que são comuns. Eles vão amaciar o campo para que você se sinta confortável com aquele linguajar. Então, eles vão falar, sem dúvida, de Jesus, vão falar de salvação, vão falar de amor, palavras que nós usamos também com frequência, de graça, vão falar de todas essas coisas. A questão é que eles vão usar o nosso vocabulário, mas eles não vão usar o nosso dicionário. Dá para entender? Usa-se o mesmo vocabulário, mas outro dicionário. Você usa as mesmas palavras, mas com outro significado. Com outro significado que não tem, às vezes, nada a ver com aquilo que verdadeiramente a Bíblia fala sobre essas coisas. Então, vão usar, como eu falei, Jesus, salvação, amor e tudo mais, mesmo vocabulário, mas outro dicionário. Eles vão fazer isso secretamente, dissimuladamente. Ninguém vai chegar para você e dizer, bater na sua porta e dizer assim, olha, eu sou um falso profeta aqui da vizinhança, e eu queria conquistar a sua atenção, me dá 5 minutos que eu vou conseguir te enganar. Ninguém vai falar isso. E o falso profeta talvez não pense isso de si mesmo, embora ele saiba outras coisas do seu coração. Mas eles vão fazer isso secretamente. Usar as mesmas palavras, mesmo vocabulário, outro dicionário. Outra coisa sobre eles é que eles negam a Cristo. Eu vou apontar isso no verso 1, que diz assim, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou. Deixa eu te dar a dica, então. Da próxima vez que você encontrar algum líder religioso, algum mestre, alguma coisa do tipo, você desafia essa pessoa, não precisa ser um desafio necessariamente, mas simplesmente faça algumas perguntas particularmente sobre Jesus. Quem ele é? O que você crê que Jesus seja? O que você crê que ele fez? Porque ali você tem um ponto de inflexão, você tem um ponto de mudança ali. Se você perguntar para alguém e ele te der algumas respostas mais genéricas, você vai descobrindo aos poucos que essa pessoa talvez seja um falso mestre. Os falsos mestres, eles vão, de alguma maneira, negar a Cristo. Obviamente, não todas as coisas sobre Cristo, mas eles vão, às vezes, negar o que é mais importante, quem ele é. Talvez neguem quem ele é. Talvez neguem a sua encarnação. Neguem que ele seja o único caminho para a salvação. Neguem que ele seja o único mediador entre Deus e os homens. Neguem que ele tenha vivido uma vida perfeita. Neguem que a sua morte foi uma morte expiatória. Neguem a sua substituição, neguem a eficácia da sua obra, neguem o seu pagamento pelos nossos pecados, a sua ressurreição, neguem a sua ascensão, que ele é digno de louvor, que ele é Deus. De alguma maneira, os falsos mestres vão negar alguma verdade bíblica sobre Jesus, e nesse sentido, então, eles negam a Cristo. Talvez não neguem as expressões, não neguem as palavras, não neguem algumas ideias, mas eles vão negar a Cristo porque eles vão rotular o Senhor de uma maneira que a Bíblia não rotula. Vão colocar uma expressão ou uma ideia sobre Cristo que não é o que a Bíblia diz. E assim haverá ali, de uma forma real, uma negação a Cristo Jesus. Quarta característica deles é que eles, os falsos mestres, eles alargam o caminho para o céu. O verso 2 diz,
E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Veja a expressão muitos. Muitos seguirão as suas práticas. E por que muitos seguirão? Porque você facilita bastante as coisas, não é? Embora a Bíblia diga que com Deus o caminho é estreito, que a porta é estreita, eles vão alargar esse caminho. A salvação, embora a Bíblia diga que dependa exclusivamente de alguém, pela graça, se arrepender dos seus pecados, crer em Cristo Jesus como o único meio de salvação, esses falsos mestres vão saber que esse tipo de mensagem não é muito popular. E se eles forem muito exclusivistas naquilo que eles dizem, conforme a Escritura diz, eles vão perder público. Então, eles vão falar, olha, de coisas mais, sabe, mais aleatórias, mais por trás. Eles vão falar o quanto você é bom, o quanto você é especial, o quanto você tudo pode. E é claro que eles vão esquecer a outra parte e vão dizer, olha, tudo pode, você tudo pode, é o que a Bíblia diz. Embora a Bíblia diga, tudo posso naquele que me fortalece. Mas, não, essa parte não é tão popular assim. Então, você tudo pode, você é um vencedor, você é especial. E alguns vão parecer muito mais um coach de uma apresentação TED do que realmente um pregador do Evangelho, mas é o que chama a atenção. E muitos, então, seguirão. Jesus disse, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Então, essa é uma das características. Eles vão levar uma facilidade para as coisas que vão atrair, certamente, multidão. Quinta característica, eles encobrirão seus motivos. O verso 3 diz, também, movidos por avareza, farão comércio de vós. Eles querem algo de você. Geralmente, eles querem seu dinheiro, eles querem algum domínio, algum poder, eles querem a sua submissão, eles querem fazer de você algum tipo de mercadoria, um trampolim para alcançar seus objetivos pessoais. Não importa quais sejam. E aí eles vão explorar você. Em algum momento, talvez, nessa exploração, vão dizer assim, espere. Estou recebendo aqui uma mensagem, porque eu sei que alguém vai doar aqui $10.000 essa noite. Não é? E aí você espera, então, que alguma coisa assim aconteça, e isso certamente faz popular, mas não é de se admirar que Paulo evitava todo tipo, embora ele pudesse receber algum auxílio, ele fala isso várias vezes, ele evitava, porque ele dizia assim, a verdade, por exemplo, aos Tessalonicenses é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Paulo fala aos Tessalonicenses. Agora, essas coisas que aconteciam no passado não são só um privilégio daqueles do passado, certamente vocês sabem muito bem, e no nosso país, no Brasil, muito, assim, de forma ainda mais absurda, aparece em todo lugar. Havia um livro no primeiro século cristão já, primeiro século, chamado Didaquê. Este livro ele circulava entre os cristãos como instruções básicas da vida cristã comum. E no capítulo 11, nas partes 4, 5 e 6, dizia assim, parte 4, todo apóstolo que vem até você deve ser recebido como o próprio Senhor. Parte 5, ele não deve ficar mais do que um dia, ou, se necessário, mais outro. Se ficar 3 dias, é um falso profeta. Parte 5. Parte 6, ao partir, o apóstolo não deve levar nada a não ser o pão necessário para chegar ao lugar onde ele deve parar. Se pedir dinheiro, é um falso profeta.
Esse era o livro Didaquê, isso já no primeiro século cristão, dando instruções de como lidar com algumas situações do dia a dia, porque eles sofriam com isso. E a linguagem é bastante parecida com o que aparece, então, na carta de Pedro, porque Pedro tinha essas preocupações também com esses falsos mestres. Então, eles estão sempre por aí, eles distorcem a verdade, eles negam a Cristo, eles alargam o caminho, eles encobrem os seus motivos, e a última coisa que eu quero destacar aqui sobre eles é que eles desprezam as autoridades. Porque ter autoridade sobre eles implica em responsabilidades também. E eles não querem isso. Então, verso 10 e 11 dizem assim: especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo, atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízo infamante na presença do Senhor. Então, veja, o texto diz, eles menosprezam qualquer autoridade, há uma arrogância particular nos falsos profetas. E você vai descobrindo, então, quando alguém aparece aí como um líder e que começa a, sabe, a colocar um sinalzinho de crítica naquele ali, olha. Eu gosto, mas tem algumas coisas ali que eu não gosto muito e tal. E aí vai, sabe, colocando alguns níveis de desprezo às autoridades estabelecidas no contexto do povo de Deus. E você pode perceber que essas coisas, quando acontecem, então elas identificam um falso mestre. Um verdadeiro mestre, ele vai se preocupar em expor a verdade. Ele vai se preocupar em a revelar o que a Escritura diz acima de tudo. Ele não tem preocupação em ficar conquistando posições ou conquistando a sua estabilidade como líder. Ele quer que, se essa estabilidade vier, que ela venha de forma natural por aquilo que ele faz, por aquilo que ele ensina, por aquilo que ele expõe. Agora, bom, esse texto é bem complicado. Eu não sei se eu vou gastar tempo aqui expandindo uma explicação, mas há uma ligação com o texto de Judas aqui. Todo erudito que estuda essa carta, a carta de Pedro, ele entende que Pedro e Judas eles fazem uma citação a algo que aconteceu lá em Gênesis, e falam sobre anjos que caíram, falam sobre Noé, falam sobre Ló. Eles fazem isso baseados num livro antigo que não é um livro inspirado, o livro de Enoque, mas que manifestava um entendimento geral da cultura judaica sobre o que aconteceu no passado e sobre o âmbito espiritual. E Pedro ele faz citação a este livro aqui de forma direta, usando as expressões que ele usa. Só passando por isso. Por exemplo, o texto de Judas diz, verso 8 e 9, ora, estes, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele, pelo contrário, disse, o Senhor te repreenda. O Senhor te repreenda. Então, ele estende isso aos falsos mestres, dizendo que eles são tão arrogantes contra as autoridades que eles fazem algo que o próprio arcanjo Miguel não foi capaz de fazer, que foi difamar alguma autoridade espiritual. No caso do arcanjo Miguel, ele estava lidando com Satanás, uma autoridade sobrenatural, e ele não ousou se arrogar diante dele, mas ele disse, o Senhor te repreenda. E assim, Pedro e Judas fazem essa ligação apontando para essa realidade que envolve o âmbito sobrenatural. Eu não vou entrar nesse assunto agora com detalhes. Se você quiser me perguntar depois, a gente pode aprofundar isso. Mas eu só quero dizer que não importa que autoridade você está lidando aqui, com uma autoridade estabelecida por Deus na terra, com uma autoridade sobrenatural. Olha, a tendência de um falso mestre é se sobrepor a isso. A tendência de um verdadeiro mestre se precisar de repreensão, ele vai dizer que o Senhor, pelo poder dele, te repreenda.
Dá para entender o que eu estou dizendo? Ok. Eu espero que dê. Mas o verso 12 vai dizer assim, verso 12 do nosso capítulo 2 de 2 Pedro, esses, todavia, como brutos irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos. Então, eles são brutos e irracionais, é o que Pedro diz aqui, mas eles falam como especialistas. Então, sabem do que estão dizendo, mas eles vão falar com um ar de especialidade, eles desprezam qualquer outra autoridade porque eles são especialistas nessas coisas. Então, tenha ciência da sua falsidade. Ok, esse é o ponto maior aqui, agora eu vou ser mais rápido. O segundo aspecto que eu quero destacar no texto é esteja certo do destino deles. Essa é uma mensagem que vai sendo costurada em todo o texto. Esses falsos profetas vão receber um juízo severo, é o que o texto diz. Verso 1 diz assim, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Verso 3 vai dizer, para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Verso 12, na sua destruição também hão de ser destruídos, ou seja, enquanto eles trazem destruição, eles também vão receber destruição. Em seguida, no verso 13 diz assim, recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam. Então, o ponto de Pedro é, Deus, como justo juiz, ele não deixa de retribuir adequadamente qualquer coisa, e toda injustiça vai receber a sua punição equivalente. O que o texto diz é, olha, apesar deles virem, apesar deles trazerem essa destruição, apesar deles confundirem o povo de Deus, apesar deles trazerem um ambiente de injustiça, de falsa vida, de uma superficial santidade, apesar disso tudo, apesar deles trazerem isso, eles não vão ficar impunes, eles vão receber a justiça. Como eu disse, não há nada para o Senhor que é o autor da verdade, a fonte de toda a verdade. Não há nada mais detestável para Ele do que a mentira e a falsidade. Assim, o Senhor certamente agirá com a sua justiça. Por isso, os falsos mestres que trouxeram algum engano para a igreja do Senhor, eles terão que lidar com a fúria do Senhor e a sua justa punição. Para que não haja nenhum mal-entendido quanto a isso, Pedro levanta 3 ilustrações. A primeira é dos anjos caídos, a segunda de Noé, e do dilúvio, e a terceira ilustração, a destruição de Sodoma e Gomorra. Quero ler esse trecho rapidamente para vocês, verso 4 em diante diz assim, Deus não poupou nem mesmo os anjos. Fazendo um resumo, já que é um trecho longo, do verso 4 ao 10, é o que diz isso. Mas a ideia é essa. Deus não poupou nem mesmo os anjos, os seres espirituais que se rebelaram contra Deus, mas lançou eles no abismo. Ele não poupou a humanidade no dilúvio e destruiu a todos, exceto 8 pessoas, 8 que estavam ali conectados a um que é fiel. Deus não poupou Sodoma e Gomorra da terrível incineração e destruição, exceto Ló e suas filhas. Então Pedro pergunta, vocês acham que falsos mestres receberão o que no juízo? Se Deus fez isso com anjos, se Deus fez isso com a humanidade, se Deus fez isso com uma cidade, vocês acham que eles receberão o quê? É o que Pedro questiona. E ele diz, o juízo virá e o juízo será terrível. Agora, por que Deus é tão severo quanto a isso? A resposta que eu posso te dar é porque Ele se importa contigo. Ele se importa com o seu alimento espiritual, Ele se importa com aquilo que te alimenta. Não tem aquele velho ditado que diz, você é o que você come?
Se você comer muita cenoura, talvez você fique um pouco laranja, não sei. Mas a verdade é, se você comer um alimento espiritual falsificado, isso não vai te levar para a vida espiritual. Isso não vai te alimentar verdadeiramente, poderosamente. Você precisa se alimentar daquilo que é verdadeiro. Houve um agricultor que tentou, ele cuidava, ele tinha mulas, ele cuidava da sua área e tal, mas passando por um momento difícil, ele tentou burlar o sistema e misturou aveia com serragem para dar para os bichos. E, é claro, primeiro dia comeram de se fartar, segundo dia comeram também, se encheram, terceiro dia morreram. E esse é o caminho que é conduzido para todo aquele que se alimenta mal espiritualmente também. No começo tudo parece bom, inofensivo, gostoso, nutritivo, mas o caminho final é a destruição, isso mata. Então tenha ciência do engano deles e tenha ciência do destino destes falsos mestres, porque se você se inclinar para as coisas que eles dizem, o destino será seu também. A última coisa é, esteja então alinhado com os fiéis. Esse é um outro tema de destaque aqui no texto, há duas pessoas que Pedro descreve como exceções, que deveriam servir como exemplo para nós, Noé e Ló. Obviamente, nenhum deles era homem perfeito, Noé teve seus problemas, mas Noé, ele pregou aqui, conforme o texto diz, um pregador da verdade, ele pregou uma mensagem e ele estava certo sobre ela. E eu fico imaginando que Pedro assim, expressa com essa ideia, né, de que Noé era um pregador, como ele põe aqui no texto. Eu imagino que Noé passou aquele tempo, desde quando ele recebeu o anúncio da parte do Senhor, anunciando que isso viria a acontecer, que o dilúvio viria. E que todo mundo achava, certamente, que aquele homem era um louco. Eu fico imaginando a situação. Ele começa a montar uma grande embarcação num lugar onde não tem água. Como é que ele vai levar esse troço para longe? E enquanto isso, como Pedro diz, eu estou aqui baseado no que Pedro está contando, fico imaginando. Ele pregava, então. Talvez certamente o texto de Gênesis diz que Deus anuncia, dali a 120 anos viria o dilúvio. Imagina, talvez, este homem doido anunciando por 120 anos uma mensagem de alerta, de atenção, dizendo, olha, despertem, porque Deus está para fazer isso. E as pessoas simplesmente ignorando, vão dizer, esse cara é doido. O que aconteceu? Veio. O dilúvio veio e destruiu tudo. Mas o Senhor, na sua misericórdia, recomeça a história a partir desse homem e da sua família. Por quê? Porque este homem foi fiel ao Senhor. Este é o ponto. Este homem foi fiel, apesar das pressões externas, apesar do contexto social que empurrava ele para talvez largar a mão disso, apesar do tempo gasto fazendo isso e talvez aquela visão de que parece que esse juízo não vem, até quando? E ele continuou ali fiel, zeloso, confiando no que Deus disse. Apesar de toda a pressão, ele se manteve na sua fidelidade, e porque ele se manteve na sua fidelidade, ele foi salvo. E a sua família. Esse é o ponto com Noé, e esse é o ponto com Ló também. Da mesma forma, Deus prometeu juízo àquela cidade. Pedro, ele expande aqui algo que a gente não conhecia muito sobre o coração de Ló, mas diz que o coração dele se afligia, e de alguma forma, lá no texto de Gênesis, dizia que Deus ouviu o clamor daquela cidade, e o clamor vindo daquela cidade, provavelmente Pedro entende isso apontando para Ló e dizendo, olha, este é o clamor de Ló, de um homem piedoso, que não aguenta mais essa imoralidade, essa terrível situação social em que ele estava inserido, e ele clama ao Senhor. E o Senhor, então, por causa da fidelidade de Ló,
tira ele daquela cidade e acaba salvando ele e suas filhas, salvaria também a sua esposa, se ela ouvisse a palavra do Senhor e atentasse para o que Deus diz. Ela não ouviu, não atentou e ficou para trás. Mas Ló foi fiel, foi zeloso. E diante de toda a pressão, diante de toda a situação, ele continuou fiel. E esse é o ponto para nós. Olha, não importa a pressão que te cerque. No seu ambiente de trabalho, no seu ambiente de estudo, não importa a pressão que te segue. Se essa pressão estiver sobre você, você tem uma opção como servo de Deus: manter-se fiel. Manter-se fiel ao Senhor. Não importa o quê. Não importa, talvez, as pressões do seu próprio coração quanto a isso. Talvez inclinações que digam, será que eu preciso ser tão assim? E o tão assim não é assim de ser aquele cristão chato, não é nada disso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo de ser fiel ao Senhor, de ser zeloso em tudo, de ser amoroso com todos, certamente, de ser fiel em tudo que o Senhor diz, para ser um instrumento de graça no ambiente em que você está, um instrumento que traga luz em meio a trevas. E diante de toda a pressão, ainda continuar ali, brilhando a luz do nosso Senhor. Então, Deus salva o piedoso, diz o verso 9, é porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigos injustos para o dia do juízo. O Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigos injustos para o dia do juízo. Esse é o padrão. Deus salva o piedoso. Deus salva aquele que é fiel. O piedoso é aquele que ouve a voz do Senhor e se submete a ela, mas ele reserva os injustos para o juízo. Eu não queria que a primeira mensagem do ano fosse uma mensagem pesada assim, não é? Eu só estou seguindo o nosso cronograma. Eu disse, nós vamos estudar 1ª e 2ª Pedro e eu vou até o fim. E nós estamos seguindo. Essa é a primeira mensagem e Deus não brinca com o nosso tempo e o nosso calendário. Há algum motivo para isso? Há algum porquê? Talvez o motivo seja você me julgar também. Talvez eu precise ficar debaixo do seu critério e, olha, observa. Talvez o motivo seja o ambiente em que você está tem ou trará alguma pressão. Seja no seu trabalho, ambiente familiar, ambiente de estudo, talvez trará alguma pressão. E você precisa ouvir uma coisa do Senhor. Se você quer ser bem-aventurado, mantenha-se fiel. Mantenha-se fiel. Porque Deus, na sua justiça, julgará a injustiça daqueles que abandonam a verdade do Senhor. Daqueles que abandonam os caminhos do Senhor. Daqueles que abandonam o zelo pelo Senhor. Então, talvez a mensagem de início do ano é essa, olha, onde está meu zelo? Será que eu estou ali balançando e procurando só as minhas mensagens fast food, religiosa? Ou será que eu estou realmente preocupado em me aprofundar, em conhecer mais, em viver mais, em servir mais, em me santificar mais diante do Senhor? Porque talvez seja exatamente isso que Deus tem nos chamado a fazer nesse começo de ano. Eu quero destacar só 2 pensamentos. Deus te ama, esse é o primeiro. Deus te ama o suficiente para te proteger da falsidade. Então, Ele quer que você se apegue às verdades. E as verdades vêm dessa fonte que nós temos, a palavra do Senhor. Ele quer te proteger da falsidade. Volte-se para a palavra do Senhor. Talvez seja o momento de você começar ou recomeçar a sua leitura perdida da Escritura. Talvez você precisa voltar aí ao seu cronograma de leitura diária. Talvez você precisa retomar a sua atenção para algumas coisas que você deixou para trás. Talvez esse seja o motivo. Agora, um outro pensamento é, eu creio que Deus quer que nós imitemos pessoas piedosas
que não seguiram a onda da multidão que estava ao seu redor, mas firmaram a sua confiança somente no Deus que prometeu que faria e fez, e que promete que fará, e de fato fará. O Senhor quer que você imite esse exemplo piedoso. Nós temos, então, o exemplo desses dois homens em meio à multidão, homens que confiaram em Deus, apesar da pressão, da imoralidade, das falsidades ao seu redor, e o resultado foi que, de toda a humanidade, Noé e sua família foram salvos. De toda uma cidade, Ló e suas filhas foram salvos da destruição ali de Sodoma e Gomorra. Deus, então, está dizendo que o juízo virá sobre aquele que for um falso mestre que busca, talvez, a direção do seu próprio coração, e você precisa balançar e trabalhar no seu próprio coração. Então, não confie nesses falsos mestres. Não se junte à multidão, não confie, talvez não confie nas ideias deles sobre salvação e talvez desconfie de algumas ideias que você cria sem confirmação. Creia no Senhor e na sua palavra somente, ainda que haja uma pressão social incomum sobre você, ainda que haja uma multidão te incentivando a abandonar a verdade, mantenha-se fiel ao Senhor, porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Os falsos mestres serão julgados, todos eles. Veja, eu disse, eles querem alguma coisa de você. Então, veja isso com atenção. Talvez eles queiram os seus ouvidos, eles queiram a sua submissão, talvez eles queiram o seu dinheiro. O texto diz aqui sobre adultério, talvez eles queiram as suas mulheres. Ou elas queiram seus maridos. Prestem atenção nisso. Falsos mestres. Falsos mestres. Tenham cuidado e atentem-se a essas coisas, porque o Senhor, Ele salvará os piedosos, mas Ele agirá com juízo sobre os injustos. Veja, um dia todos serão julgados, e o padrão de Deus é alto, mas no registro daqueles que creram em Deus e que foram fiéis até o fim, Deus subscreveu com uma tinta permanente, com a tinta do sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus. Onde estavam as transgressões dos nossos registros, Ele escreve: está perdoado em Cristo Jesus. Creia em Cristo somente. Creia na palavra do Senhor e na palavra do Senhor somente. Creia em mestres que anunciem a palavra do Senhor, e somente esses. Tenham cuidado, para que então seu coração não se incline à falsidade e você não acabe recebendo juízo. O Senhor julgará, mas a sentença sobre aqueles que permaneceram fiel até o fim é esta: perdoado por toda a eternidade. Que isso seja a verdade sobre todos nós aqui. Amém. Vamos orar. Senhor, obrigado, ó Deus, pela Tua palavra. Obrigado, ó Deus, pela direção, ó Pai, pela mensagem que o Senhor preparou para nós essa noite. Como eu disse, uma mensagem de início de ano que traz um alerta para nós. E se o Senhor faz isso, faz porque nos ama. E, ó Deus, pelo seu amor, nós queremos, ó Pai, receber este alerta, trabalhar o nosso coração, despertar-nos, ó Deus, de volta ao caminho da verdade, ao caminho da Tua palavra, ó Pai. E despertando-nos, então, o coração a isso, nós queremos receber mais do Senhor, mais da Tua presença, mais do Teu cuidado, do Teu amor, ó Pai, e mais visão de quem o Senhor é, ó Deus, da Tua grandeza, da grandeza da Sua justiça, da grandeza da Sua a justa ira também, mas da grandeza, ó Pai, da Tua graça, do Teu amor, de todas as coisas. Nós não queremos, ó Pai, simplesmente fazer uma divisão daquilo que nos é agradável, daquilo que não nos parece, mas nós queremos
o pacote todo, ó Deus, do Senhor. Porque vindo do Senhor, isso nos transforma, nos renova, vem do seu amor, sem dúvida. Vem, ó Deus, para nos trazer ao caminho estreito da verdade, o caminho estreito da salvação, a porta única que é Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Nós queremos, ó Deus, honrar ao nosso Senhor e nós queremos ser fiéis até o fim. Então abençoe-nos, ó Deus, nos dê a esta fé fiel, essa fidelidade, ó Pai, que move, muda, transforma, modela, ó Pai, nossos passos, nossos pensamentos, nos faz, ó Deus, verdadeiras luzes de Cristo Jesus, verdadeiros representantes do Senhor na terra, luz do mundo, sal da terra, assim como o nosso Senhor e Salvador é. Que esta mensagem, então, transforme nossos corações e nos traga coragem para seguir e também, ó Deus, um despertamento sobre falsidades que podem nos cercar, para que não caiamos nelas, mas que recebamos, ó Deus, aquilo que vem do Senhor e somente o que vem do Senhor. Rogamos que seja assim, ó Deus, que esse ano seja especial nisso também. Oramos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Amém. Quero chamar o nosso time de música. Nós vamos louvar ao Senhor com mais um cântico.